Bom dia, gente querida e amiga do canal Paz e Bem. Bom dia, gente querida e amiga da Pós TV 247. Ó, que dia, que maravilha, não é? É o nosso Paz e Bem meio tortinho aqui. Não sei se, ó, pronto, melhorou. Olha que maravilha de dia. Deixa eu ver. Olha, gente. É um presente. É um presente para cada uma de nós. Começar o dia assim, com essa maravilha. Vamos contemplar um pouquinho? Eu estou contemplando também, porque estou olhando para a tela aqui, mas deixa eu sair um pouco. Essa pintura e essa fundo musical para essa pintura. É. Sabe? Ninguém mesmo pode impedir o amanhecer de chegar. Ninguém pode impedir. Hoje, e está amanhecendo nessa segunda-feira, 20 de janeiro, esse é o Paz e Bem de número 423. E nossa pequena comunidade, Paz e Bem, está chegando já em 25 mil membros e membras, ou inscritas, para ser mais preciso. Então, quase 25 mil inscritos e inscritas aqui na página do Paz e Bem. Já somos 500.000 de pessoas aqui na página da Pós TV 247. Né? A comunidade Paz e Bem é um recorte, mas tem tanta gente que é Paz e Bem, não está inscrita no canal Paz e Bem, então a nossa comunidade é bem maior, né, do que essas quase 25 mil pessoas. Mas se você puder, vem para cá, inscreva-se também no canal Paz e Bem. Vamos acompanhando esse bonito crescimento da comunidade da Pós TV 247, da qual nós fazemos parte, né? Da qual nós fazemos parte. Ó, trabalhei esse fim de semana todo no plantão do 247, meio cansado. Ontem era para ir até 10 da noite, mas foi até 10h30, depois que eu vi a notícia e achei que era importante registrar, foi a nossa manchete, de que nesse desgoverno nazista, que tem o ministro da Educação nazista, né, o Abraham Weintraub, eles estão colocando o Enem em risco, né, pela incompetência deles, e aquilo que parecia um erro sob controle está ganhando proporções que pode arruinar o Enem, né, pode de fato arruinar o Enem. Então, acabei trabalhando, achei que era importante registrar isso, porque vão amanhecer essa segunda-feira também sob o espectro de ter aí milhões de estudantes sem saber se a prova do Enem terá validade ou não. Os erros deles estão completamente perdidos, não tem a menor ideia da quantidade de provas, de correções erradas que foram feitas nas provas. É um descalabro, né? É um descalabro contra os estudantes, como contra as mulheres, contra os pretos e as pretas, os pobres, os trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, aposentadas de todo o país. Trabalhando no 247, na sexta, sábado e ontem, domingo, eu fui um espectador e também um protagonista privilegiado dessa crise, ou não dessa crise, dessa explicitação do caráter nazista do governo Bolsonaro a partir do vídeo do secretário de Cultura Roberto Alvim. Ele é ex-secretário de Cultura agora, porque pegou mal, mas nós sabemos que ele é o secretário de Cultura do coração do Jair Bolsonaro. Ele disse isso
né? Na quinta-feira, numa dessas lives que Bolsonaro faz pelo Facebook, que são verdadeiras pantomimas nazistas, né? Impressionante a similaridade, a similitude com aquelas pantomimas nazistas do Terceiro Reich. Elas tinham uma produção mais acurada que a do Bolsonaro, mas eram pantomimas igualmente. Na quinta-feira, poucas horas antes de ir ao ar, o vídeo do Roberto Alvim, no qual ele fazia um Ctrl-C, Ctrl-V em trechos do Joseph Goebbels, o ideólogo do nazismo. Então, poucas horas antes de ir ao ar esses vídeos, Jair Bolsonaro, nessa sua live, derramava-se, abria seu coração para o Roberto Alvim, dizendo: finalmente temos um secretário da cultura. Finalmente temos um secretário da cultura nazista para um governo nazista. Faltou apenas ele explicitar esta frase. E aí foi o que todo mundo viu, né? Até a queda do secretário, do Roberto Alvim, não pelo conteúdo do seu pronunciamento, mas porque pegou mal. Porque ao fazer essa cópia, esse plágio do Goebbels, e isso vir à tona, isso ser descoberto, e causou um estupor mundial. A elite da comunidade judaica, que ficou silente, não ficou silente, que riu junto com Bolsonaro quando ele fez agressões racistas aos pretos e pretas desse país, né, na sede da comunidade judaica no Rio de Janeiro, ficou silente, riu junto com o Bolsonaro. Não estou falando da comunidade judaica, estou falando dessa elite dos muito ricos da comunidade judaica, mas também de setores médios da comunidade judaica bolsonaristas, né? Então, esses setores que ficaram quietos e se alegraram e riram, encarneceram dos pretos e pretas desse país, no seu evento com Bolsonaro, aí se levantaram quando o calo que foi apertado foi o deles. Né? Não é nem um calo atual, né? Um calo histórico, né? Um calo simbólico, que foi o uso das palavras de Joseph Goebbels nesse vídeo do Roberto Alvim. Aí o embaixador de Israel entrou em campo, aí os ricos judeus se mobilizaram, aí a Rede Globo se mobilizou, enfim, aí parcelas das elites se mobilizaram porque pegou mal. Mas foi muito educativo esse episódio todo. Ele foi muito educativo. Estou tomando um café aqui porque ontem foi longe. Porque esse episódio elucidou, deu transparência para o caráter efetivamente nazista do governo Jair Bolsonaro, né? Algo que pequenas parcelas, porções da esquerda vinham falando, mas que agora está explicitado, aí está exposto à luz do dia. É sintomático que, depois do episódio, não tenha havido uma palavra de condenação sequer do clã Bolsonaro às afirmações desse Roberto Alvim. Nenhuma palavra. O Flávio, todo enrolado aí nas acusações de corrupção, e o Carlos Bolsonaro, todo enrolado agora numa polêmica com a Gretchen em relação à sexualidade, ficaram quietinhos. O Eduardo Bolsonaro, em vez de condenar o Roberto Alvim, saiu para atacar o comunismo. Foi essa a maneira como ele encontrou de tentar minimizar o escândalo. E o Jair Bolsonaro demitiu, a contragosto, o Roberto Alvim e qualificou o vídeo como um pronunciamento infeliz. Isso foi o máximo que ele expressou. Porque não podia expressar algo além disso, porque, enfim, ele concorda ipsis literis com tudo que foi expresso naquele vídeo. Temos um governo presidido por alguém que quer a eliminação física dos seus adversários. E diz isso abertamente. Por alguém que tem um torturador como seu herói. Por alguém que defende a tortura. Nós estamos debaixo de um governo que assume cada dia mais o seu perfil
neonazista, o seu perfil de atualização do regime nazista em solo brasileiro. São tempos sombrios. São tempos sombrios. Então, o Paz e Bem de hoje é um Paz e Bem para a gente refletir um pouco sobre qual é a espiritualidade exigida nesses tempos. Qual é a espiritualidade para os tempos do nazismo? O que nos é exigido, cada uma de nós, do ponto de vista da nossa espiritualidade, nesse contexto. E aí, eu trouxe alguém que é um mestre de espiritualidade em tempos de nazismo, que é o pastor Dietrich Bonhoeffer. Acho que é assim que se fala, Dietrich Bonhoeffer. Trouxe até esse livrinho dele aqui, Resistência e Submissão. Morreu aos 45 anos. Aos 45 anos de idade, ele morreu num campo de concentração por ordem direta do Himmler, um dos braços direitos de Hitler. O Himmler era alguém como assim, o general Augusto Heleno do Hitler. Então, em 45, ali, às vésperas da libertação, aos 45 anos de idade, ele foi enforcado por ordem especial do Himmler. Ele foi um grande líder, esse pastor, o pastor luterano, fundou uma igreja na Alemanha, uma igreja de resistência, Dietrich Bonhoeffer. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma imagem dele aqui forte, marcante. Dá para ver, né? Outra imagem dele também muito forte, é uma imagem que é capa de um livro. Capa de um livro dele. Marcante também. Este é alguém que desenvolveu uma espiritualidade militante em tempos de nazismo. Por sinal, esse livro aqui, super recomendo, Resistência e Submissão, são as cartas de Bonhoeffer, não sei se falo corretamente o nome dele, Bonhoeffer, na prisão, durante o tempo da prisão. As cartas dele na prisão, vou ler depois um trechinho de uma delas. Ele trouxe para nós, e acho que esse é o aprendizado que deixo para hoje, não meu, o aprendizado dele, uma ideia muito forte em relação, deixa eu até pegar aqui, que quero pegar a citação literal que eu separei, do que significa viver nestes tempos debaixo da graça. Graça, no sentido de o que significa viver nesses tempos a graça, o presente, o dom, a boa palavra que o multiverso despeja sobre nós de uma maneira particular, de uma maneira adequada a esses tempos de nazismo. O que significa, então, receber a vida, receber a maravilha da vida nestes tempos? E ele vai dizer que tem duas maneiras. Uma maneira é viver a vida como uma graça barata, que ele define assim. Não está nesse livro aqui, está em outro livro dele. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O que isso quer dizer? Até para aqueles que não são cristãos e cristãs. A graça barata é a graça sem militância. E aí vamos ouvir um eco do livro de Lula e Espiritualidade, no qual ele diz que espiritualidade, uma das 3 dimensões da espiritualidade, né? Vamos lembrar? Oração, meditação e militância. Militância, discipulado. Discipulado. Então, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem militância, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O que isso quer dizer? É a graça que não se coloca a caminho em confrontação com esses tempos do nazismo. Sim,
Porque confrontar-se nos tempos do nazismo significa carregar a cruz. A cruz da sua vida, da minha vida, a cruz da vida desses milhões e milhões de pobres, pretos, mulheres, jovens periféricos, estudantes, aposentados e aposentadas, que estão sendo esmagados pelo nazismo sustentado pelos ricos neoliberais. A graça barata é a vida apequenada, alienada, à margem, ou até em apoio às igrejas e aos líderes religiosos que sustentam o nazismo, que sustentam, no nosso caso, o nazismo brasileiro. Mas ele fala de outra graça, a graça cara ou a graça preciosa, que é esta para a qual você e eu estamos convidadas para viver. O que é viver sob a graça, sob esta maravilha do presente da vida que o multiverso nos entrega, como graça preciosa, como graça cara. Essa graça preciosa é uma graça que chama ao discipulado. Portanto, uma graça que chama a militância, que é preciosa, aqui vou citar uma frase dele, é preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça, por assim dizer, lhe dar a vida. Eu sei que é dramático, mas é uma exigência dos tempos atuais. A gente foi se acomodando. Eu lembro que isso não é mérito da minha geração, acho que eram outros tempos, mas que ali no final dos anos 70, início dos anos 80, nós estávamos firmemente dispostos, disponíveis a dar a nossa vida para restaurar a democracia no Brasil, para confrontar a ditadura, para ver a vitória do socialismo. E na medida em que o século foi chegando ao fim, e que o neoliberalismo prevaleceu e imperou no mundo a partir da virada do século, parece que a gente foi se acomodando. Parece que a gente foi se acomodando, a gente foi se aproximando dessa ideia de uma graça barata, de uma graça acomodada, de uma graça de ir tocando o dia a dia da vida. Acabou esse tempo. Este tempo acabou. É tempo, estamos convocadas para a graça preciosa. A graça preciosa sob a qual viveu Dietrich Bonhoeffer. E para a qual ele te convoca e me convoca. Uma graça preciosa pode custar a vida, mas é a graça que dá a vida. Porque a graça barata, a graça apequenada, é uma graça que envergonha acordar todo dia. A graça preciosa é uma graça que nos dá orgulho de acordar todo dia. Lula tem feito esse chamado seguidamente. Lula tem nos feito esse chamado. Militância. Acordar todo dia para denunciar o nazismo. Acordar todo dia para afirmar com a nossa existência que este é um sistema de morte, que este é um sistema que ofende a vida, que este é um sistema que deseja unicamente esmagar os pobres, os pretos, as mulheres, os jovens periféricos, os aposentados, os trabalhadores e trabalhadoras. Viver a graça preciosa é enfrentar. É enfrentar. É para isso que a gente está convidado. Isto não quer dizer viver em tristeza, viver em tensão permanente, apesar de haver tensão, apesar de haver momentos de profunda tristeza. Mas não quer dizer viver assim o tempo todo. Porque nós não vamos ceder. Nós não vamos ceder o futuro a eles. Não cederemos o futuro a eles. E aí quero encerrar, mas agora com um trecho de uma das cartas do Bonhoeffer, aqui do Resistência e Submissão,
ele fala sobre otimismo. Eu gosto mais da palavra alegria, mas ele faz um uso bonito dessa ideia do otimismo. Porque, assim, né? Há um pessimismo generalizado, né? De que eles vieram para dominar, de que o nazismo vai descer como uma noite sobre o país e que essa noite vai dominar por anos a fio, e que, né, a desesperança, a palavra que eu mais escuto é de desesperança, em relação ao Paz e Bem, ao 247, é interessante porque é sintomático desse momento, né? A palavra que eu mais escuto, a expressão que eu mais escuto, as frases que eu mais escuto, tanto nos encontros 247, nos lançamentos do livro Lula e Espiritualidade, nas mensagens nos chats, né, nas postagens que as pessoas falam, é assim, o Paz e Bem ou o 247 está me devolvendo esperança, porque as pessoas estão vivendo sem esperança. Estão vivendo sem esperança. E aqui, carta do Bonhoeffer na prisão. Na prisão. Ele não sabia ainda que ia morrer. Deixa eu ver aqui se eu tenho a data desta carta. Não, acho que eu não tenho a data dessa carta, mas essa carta, se eu não estou enganado, é de um ano antes da morte dele, de 1944. Não tenho mesmo, mas é isso, é 1944, um ano antes dele ser assassinado pelos nazistas. Ele diz assim: é mais prudente mostrar-se pessimista, não é? É assim atualmente, né? Assim, as desilusões são esquecidas e não temos de nos envergonhar diante dos homens. O pessimismo é uma epidemia hoje. É uma epidemia entre nós hoje. Por esta razão, o otimismo é visto com desaprovação pelos prudentes. O otimismo, entretanto, não é essencialmente uma opinião sobre a presente situação, mas representa uma força vital, uma energia da esperança, onde outros resignam, uma resistência de manter erguida a cabeça, quando tudo parece querer fracassar, uma força que jamais entrega o futuro ao adversário, mas o reclama para si. Portanto, o otimismo ou a vida em alegria é isto, uma força, quando tudo parece querer fracassar, é uma força que jamais entrega o futuro ao adversário, jamais entrega o futuro aos nazistas, mas o reclama para si. Reclamemos o futuro para nós. Isto é alegria, viver em alegria, viver com otimismo. Nesta espiritualidade em tempos de nazismo. Graça preciosa. Militância, discipulado, alegria, otimismo, o futuro nos pertence, não pertence a eles. Pois bem, por falar em futuro, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, estarei em Garanhuns, a terra de Lula, terra de Lula. Ele nasceu ali, encostadinho em Garanhuns, em Caetés. Caetés era Garanhuns, né, quando Lula nasceu, virou uma cidade depois. A pequena Caetés vai se deslocar, ou uma parte da pequena Caetés vai se deslocar até Garanhuns, onde haverá o lançamento no dia 24, sexta-feira, 5 horas da tarde, do nosso Lula e a Espiritualidade. Então, 24, 5 horas da tarde, Garanhuns. Quem tiver aí por perto, pela região, gente, vamos lá. Estarei junto com o Arthur Peregrino, é um dos coautores do livro. Ele está liderando uma peregrinação que saiu de Juazeiro, dia 2 de janeiro, ou dia 5 de janeiro, e chegará em Recife em 2 de fevereiro, uma peregrinação pela vida, uma peregrinação pela graça preciosa, e vai estar nesse dia em Garanhuns, de acordo com o planejamento que eles fizeram, e o planejamento está sendo cumprido, e lá, parentes de Lula, movimentos sociais, e nós vamos juntos lançar o livro Lula e a Espiritualidade. Por isso, nesta quinta-feira, não farei o Paz e Bem, devo fazer amanhã de novo, estou combinando ainda com o reverendo Eduardo Henrique, porque já é o dia de partir para lá, e aí sexta-feira não sei ainda, vai depender se eu tenho internet. Eu vou estar em Recife, sexta-feira de madrugada, e se houver internet onde estarei hospedado, com Geraldo e Maria, eu faço o Paz e Bem de lá, senão o Eduardo fará de novo, tá bom?
Mas vou tentar fazer ao vivo de Garanhuns aqui para o Paz e Bem e para a Pós TV 247. Se não der para fazer ao vivo, gravo e mando e posto aqui depois esse momento muito especial que vai ser o lançamento do livro lá em Garanhuns. Estou esperando ainda, é o presente Lula, não esquece, um bilhete, uma cartinha de Lula para ler durante o lançamento lá. É isso aí, gente. Vamos meditar para que a gente se erga sobre nós mesmos, cada uma de nós, com coragem, e vivamos sob a graça preciosa. É isso aí. Discipulado, militância nos tempos, para enfrentar os tempos do nazismo que nos ameaçam. Então, fechar os olhos, respirar profundamente, cada uma com seu mantra mental. Vamos lá. É isso aí, gente. Os nazistas não prevalecerão, porque a vida pertence aos que a amam. A vida pertence aos que amam a vida. E eles só passam o tempo a proclamar a morte. A vida pertence a nós. Paz e bem, gente. Paz e bem. Boa semana.